And I remember a lot of the times looking back and really hiding my face crying. Bem-vindo ao Watchmojo Brasil. E hoje veremos celebridades conhecidas que viveram vidas marcadas por tragédias pessoais. Vamos analisar os eventos tristes que os assombraram e os problemas que surgiram a partir disso. Believe in it, you know. The love you find with an audience. Glenn Close. So yes, I had nothing in my toolbox. Except I could act. Hoje, ela é uma das atrizes mais queridas e bem-sucedidas da indústria. Mas, nas suas primeiras décadas, Glenn Close teve uma vida muito diferente. Quando ela tinha 7 anos, a sua família se juntou ao movimento de rearmamento moral e se mudou para a sede do grupo na Suíça. So I think I really understand why they were so vulnerable to a group like that. Close descreveu o movimento, agora conhecido como Iniciativas de Mudança, como um culto que ditava o que os membros podiam fazer, dizer ou até mesmo vestir. O grupo fazia os seus membros acreditarem que fazer ou pensar qualquer coisa que os beneficiasse era considerado egoísmo. Embora Close tenha deixado o movimento aos 22 anos, ela falou sobre as cicatrizes que impactaram negativamente os seus relacionamentos românticos até hoje. I love you all so much. I know that sounds gross, doesn't it? Rose McGowan. They won't join us willingly. I don't think I can do it alone. Desde o momento em que nasceu na Itália em 1973, filha de pais americanos, a vida de Rose McGowan foi marcada por dificuldades. O pai dela liderava o capítulo do Meninos de Deus, um grupo controverso que distorcia a filosofia hippie em uma seita autoritária. Quando ela tinha 9 anos, os pais de Rose se desiludiram com o grupo, acreditando que a filha poderia se tornar vítima do abuso alegado pela seita. Por isso, eles fugiram de volta para os Estados Unidos. People always say like people going into cults are lost, but I think people living in Ohio might also be lost. Mas Rose enfrentou dificuldades. Se tornou uma fugitiva por 1 ano devido a um padrasto abusivo. E mais tarde, ela se emancipou dos pais aos 15 anos. Felizmente, ela conseguiu se reerguer, construindo uma carreira de sucesso como atriz. Infelizmente, mais tragédia veio quando ela revelou as suas experiências com o produtor condenado Harvey Weinstein. Two against the world. Matthew Perry. You apologized to the people you were with, but they had to understand you had met somebody special to you and you were going to talk to that person for the rest of the night. Em 2022, a lenda de Friends contou como gastou $9 milhões no tratamento para o seu transtorno de uso de substâncias, o que incluiu cerca de 6 mil reuniões do AA, terapia 2 vezes por semana por 30 anos, 14 cirurgias no estômago e 15 internações em clínicas de reabilitação. Tudo começou aos 14 anos, quando ele começou a beber, após se sentir excluído da família com a chegada dos filhos do seu padrasto. Just doing one-arm push-ups, just waiting for you, waiting to get you alone, because alone you lose. Em 1997, a situação piorou para o ator quando um acidente de jet ski o deixou viciado em analgésicos. Isso fez com que Perry não se lembrasse de muita coisa por 3 anos, entre a 3ª e a 6ª temporada de Friends, enquanto perdia peso rapidamente na tela. As suas lutas levaram a várias experiências de quase morte ao longo da sua vida. Matthew Perry, infelizmente, nos deixou cedo demais em 2023. So badly. But if it's important to you, then it's important to me, because I love you. Joaquin Phoenix. Who killed my mother? Joaquin Phoenix nasceu em Porto Rico em 1974, enquanto seus pais ainda faziam parte do polêmico culto Meninos de Deus. Como missionários, a família viajou pela América do Sul e pelo Caribe para promover o grupo. No entanto, práticas como o flirt fishing, em que mulheres eram usadas para atrair novos membros, e outras regras perturbadoras fizeram com que eles decidissem sair. Any time hole work? You what? Any time hole work? I don't think so. I don't know what that is. I'm sure you're gonna love it. Os irmãos então começaram a construir as suas carreiras como atores. No entanto, em 1993, River Phoenix morreu de overdose no Viper Room em Los Angeles. A angustiante ligação de Joaquin para a emergência pedindo socorro ao irmão foi amplamente divulgada. Após a tragédia, a família Phoenix se mudou para Costa Rica para se recuperar, antes de retornar e retomar as suas carreiras no cinema. What are you running from? Maybe hurt a man, I think. Maybe he's dead, I don't know. Where? In Salinas, he stole a batch of my booze and he drank it. Chester Bennington. Na infância, o lendário vocalista do Linkin Park foi abusado por um amigo da família. Ele passou anos em silêncio, com medo de contar a alguém. Anos depois, Bennington revelou a verdade ao pai, mas decidiu não prestar queixa contra o agressor. I was exposed to it really young, and there was a lot of things that happened to me as a young person that were really difficult to deal with.
Depois disso, sofrendo bullying na escola e lidando com a separação dos pais, Chester começou a afundar no vício enquanto a sua saúde mental piorava. Com o tempo, ele conseguiu se reerguer. Em 2011, ele revelou que parou de beber após uma intervenção dos colegas de banda. Em 2017, a morte de Chris Cornell, o seu amigo próximo, abalou profundamente Chester, que infelizmente tirou a própria vida alguns meses depois. Lindsay Lohan. So why do you do it? Because it allowed me to drink more. I think that's why I did it. Lohan conquistou o público aos 11 anos com o seu papel duplo em Operação Cupido. Na adolescência, ela continuou se destacando em sucessos como Sexta-feira Muito Louca e Meninas Malvadas. No entanto, após ser presa por dirigir alcoolizada em 2007, a sua carreira entrou em declínio. Yeah, you know, there's some weird ingredient in them that's not legal in the US yet. Ephedrine? No. Ao longo dos anos, Lindsay Lohan virou sinônimo de reabilitação enquanto enfrentava problemas com substâncias. Além das questões legais, as suas escolhas de filmes e atuações sem brilho também foram alvo de críticas. Defender figuras como Harvey Weinstein e Donald Trump nas redes sociais também não melhorou a imagem de Lohan aos olhos do público. Ainda assim, ela ensaiou um pequeno retorno com alguns filmes populares na Netflix. It's something that people go through, and unfortunately I waited too long to face it, even though I've been going to see a therapist for years and years. Brandon Lee. There were a lot of martial artists who weren't paying enough attention to their instrument, and certainly the instrument of the body is what you're going to be using in your practice of the martial arts. Em 1973, a vida de Lee mudou drasticamente com a morte repentina do seu lendário pai, Bruce Lee. Ele foi pressionado a seguir os passos do pai nas artes marciais, mas se desiludiu ao ver as suas fotos espalhadas por dojos. Durante a adolescência, ele chegou a ser expulso da escola por mau comportamento. No fim, ele decidiu seguir a carreira de ator, mas evitou projetos que envolvessem artes marciais. Try hard. Try again. Isso o levou a ser escalado para O Corvo, de 1994. Mas, justo quando a sua carreira decolava, a sua vida teve um fim trágico em 1993. Durante uma cena em que o ator Michael Massey disparava uma arma cenográfica, um erro da equipe fez com que uma bala de festim atingisse Lee fatalmente. Mother is the name for God on the lips and hearts of all children. Michael Jackson. Em 1964, aos 6 anos, o futuro rei do pop se juntou à banda da família que se tornaria o Jackson 5. No entanto, enquanto tudo parecia ótimo por fora, nos bastidores era tudo bem diferente. Sob a rígida gestão do pai, Joe, ele assistia aos seus filhos ensaiando com um cinto na mão, pronto para puni-los por erros, especialmente Michael. He used me as the example. It was like, do it like Michael. And he practiced us with a belt in his hand. O patriarca dos Jackson defendeu as suas ações, alegando que mantinha os seus filhos longe de problemas. Joe também era conhecido por ser mentalmente abusivo, criticando o nariz de Michael desde cedo e proibindo amigos de vê-lo, deixando-o isolado. Esse comportamento fez com que vários dos seus filhos cortassem laços com Joe, enquanto alguns defendiam seus métodos. Because he sat in the chair and he had this belt in his hand. And if you didn't do it the right way, he would tear you up, really get you. Keanu Reeves. I reported the thing, man. You act like I'm guilty of some crime. What, do you think you're going somewhere? I've got my rights. You can't keep me here forever. Considerado uma das pessoas mais gentis de Hollywood, Keanu Reeves carrega uma grande carga de traumas. O seu pai abandonou a família quando ele tinha apenas 3 anos, e a última vez que ele o viu foi aos 13. Mais tarde, o seu pai foi preso por envolvimento com drogas. Stories help us contextualize the world, help us see it. For the things that we don't know, things that we can imagine, get advice, whatever, all of those kinds of communications. Keanu Reeves chegou a ser expulso da escola por mau comportamento. Em 1993, ele perdeu o seu melhor amigo, River Phoenix, para uma overdose. Anos depois, em 98, ele começou a namorar Jennifer Syme, mas no ano seguinte, o casal sofreu a perda devastadora de um filho natimorto. O luto os afastou por um tempo, mas eles acabaram reatando. Porém, em 2001, Jennifer Syme faleceu em um acidente de carro. When I left home, the maid asked me where I was off to. I said, wherever, whatever. Have a nice day. Kurt Cobain. I really was a lot more negative and angry and everything else a few years ago, but that had a lot to do with
not having a mate. Quando tinha 9 anos, o futuro vocalista do Nirvana passou pelo divórcio dos pais. Após isso, a sua mãe notou uma mudança em sua personalidade, tornando-se mais recluso, pois ele ressentia os pais por terem destruído a sua família típica. Sentindo-se rejeitado, já que o seu pai teve filhos com outra mulher, Kurt Cobain viu a sua mãe ser vítima de violência doméstica por parte do parceiro. Agindo por impulso, ele passou a irritar outras crianças na escola, o que fez com que fosse enviado para a guarda do seu pai e mais tarde para outra família. Kurt Cobain então morou com a sua mãe até ser expulso de casa, ficando sem lar. Durante essas dificuldades, a dor crônica no estômago afetou ainda mais a saúde mental do músico, levando ao uso de substâncias. Em 1994, Kurt Cobain infelizmente tirou a própria vida. If anything is going to stop me from pursuing this rock and roll thing, it's going to be her, because I don't want her to be screwed up. Corey Feldman. But you flinched. I know. Too for flinching. Nos anos 80, essa estrela mirim era um nome famoso, com papéis em filmes como Os Goonies e Gremlins. No entanto, com o tempo, Feldman ficou mais conhecido pelo uso de substâncias, enquanto a sua carreira de ator começava a decair. Corey Haim, o seu amigo e colega de longa data, passou por um destino semelhante, falecendo de pneumonia em 2010, aos 38 anos. All you guys are saying to me is, man up, take responsibility, and deal with it. It's your problem, it's your fault. No. I agree with that. I never said the words, it's your fault. Never said that. Buddy. Um ano depois, Feldman revelou que tanto ele quanto Haim haviam sido abusados. Feldman se referiu ao abusador como Ron, que também teve influência no seu transtorno por uso de substâncias. Após as acusações contra Harvey Weinstein em 2017, Feldman decidiu financiar sozinho um filme para expor os males de Hollywood. What happened to Corey Haim? He told me the story. It's not my place to go out and name the name of his abuser because it didn't happen to me. Kelsey Grammer. But I don't know what he wants. Then why do you keep trying to bury him in psychiatric exercises? Because that's all I have. Como o lendário ator de Frasier, Grammer parece ter uma vida maravilhosa, mas antes de alcançar o estrelato na TV, a sua vida familiar foi marcada por tragédias. Em 1968, o seu pai foi morto durante a violência que se seguiu ao assassinato de Martin Luther King. Em 75, a sua irmã Karen foi sequestrada por um grupo de homens liderado por Fred Glenn. Ela foi agredida antes de ter a sua vida tirada. There's people in our lives that aren't here anymore. But they're still around us, I guess. O luto foi difícil para Grammer, que acabou sendo expulso da Juilliard School por não comparecer às aulas. Glenn foi condenado e recebeu 3 sentenças de prisão perpétua. Desde então, Kelsey Grammer tem participado das audiências de liberdade condicional de Glenn. Em 1980, a tragédia continuou, com a morte de 2 dos meio-irmãos de Grammer em um acidente de mergulho. And decent. She wrote poetry. And loved being alive. Marlon Brando. O mighty Caesar, dost thou lie so low? Are all thy conquests, glories, triumphs, spoils shrunk to this little measure? Esse aclamado ator interpretou diversos personagens icônicos ao longo da sua carreira, incluindo Marco Antônio em Júlio César. Apesar de alcançar um grande sucesso nas telonas, a vida de Marlon Brando fora das câmeras foi marcado por uma série de acontecimentos dramáticos. Em 1980, o filho de Brando, Christian, foi acusado de assassinar Dag Drolet, o namorado da sua meio-irmã grávida Cheyenne. Christian se declarou culpado por homicídio culposo e foi condenado a 5 anos de prisão. Durante o julgamento do irmão, Cheyenne tentou o suicídio 2 vezes. Sofrendo com problemas de saúde mental, ela perdeu a guarda do seu filho. E em 95, ela acabou tirando a própria vida. Assim como Dom Vito Corleone, Marlon se viu à frente de uma família marcada pela morte, pela infâmia e por uma turbulência indescritível. Do you have faith in my judgment? Yes. Do I have your loyalty? Yes, always, Godfather. Then be a friend to Michael. Do as he says. Jennifer Hudson. We tried to offer love, but you were so far gone, you couldn't even see that. A lot of things came out. Por anos, Jennifer Hudson parecia estar no auge. Foi finalista do American Idol, ganhou um Oscar por Dreamgirls e lançou um álbum de estreia que foi disco de ouro. Mas, em 2008, uma tragédia atingiu a sua família. I turned my back and find myself out on the line. You could have warned me, but that would have been
Na casa da irmã mais velha, em Chicago, a mãe e o irmão de Jennifer foram assassinados a tiros. 3 dias depois, o seu sobrinho, que estava desaparecido, foi encontrado morto com múltiplos ferimentos de bala. O cunhado de Jennifer Hudson foi condenado pelos crimes e recebeu 3 sentenças de prisão perpétua. Abalada, ela se afastou dos holofotes por um tempo, mas retornou com novos projetos. Atualmente, ela é treinadora no programa The Voice. Gary Coleman. Don't you guys know when a little kid is bluffing to save his reputation? Na infância, Gary Coleman foi diagnosticado com glomeruloesclerose segmentar focal, uma doença renal crônica que o obrigou a tomar medicamentos que afetaram o seu crescimento. Ele também passou por vários transplantes de rim mal-sucedidos e precisou fazer diálise. Com apenas 1,42 m de altura, ele manteve uma aparência jovem, o que marcou a sua interpretação de Arnold Jackson em Arnold. I have a big mouth. Apesar de ganhar $100 mil por episódio no seu auge, Coleman perdeu grande parte da sua fortuna devido à má administração dos seus pais adotivos e assessores. Ele os processou, mas ainda enfrentou problemas financeiros e declarou falência em 1999. Após um casamento fracassado, tentativas de tirar a própria vida e uma saúde cada vez mais debilitada, Gary Coleman faleceu aos 42 anos devido a um hematoma epidural. I don't want to see them see Gary Coleman as. I want them to see Gary Coleman playing a part that reminds him a little bit of himself. Whitney Houston. Whitney Houston quebrou recordes e brilhou na música, no cinema e na moda. Mas por trás do sucesso, a sua vida foi marcada por turbulências. Em 2000, ela e o então marido Bobby Brown foram flagrados com maconha em um aeroporto, aumentando os rumores sobre o seu envolvimento com drogas. Pouco depois do divórcio, Whitney Houston revelou em entrevista a Oprah Winfrey que o casamento foi marcado pelo abuso intenso de substâncias. Dragging dirt into my home. Did that hurt you? Were you offended by it? It disturbed me. It disturbed you. I was disturbed. Em 2012, aos 48 anos, Whitney Houston morreu afogada na banheira, em um acidente influenciado pelo uso de substâncias e problemas cardíacos. I could tell you that I am not self-destructive. I'm not a person who wants to die. I'm a person who has life and wants to live. Anna Nicole Smith. This is hard drugs that they're trying to say. You know, I had Vicodin and Xanax. That's prescription drugs that I have to take for my migraines and for insomnia. Nascida Vicki Lynn Hogan, Anna Nicole Smith abandonou o ensino médio aos 14 anos e eventualmente alcançou a fama posando para a capa da Playboy. Logo após a sua carreira de modelo decolar, Smith se divorciou do primeiro marido e se casou com o empresário idoso J. Howard Marshall. Quando Marshall faleceu aos 90 anos, pouco mais de um ano depois, a viúva se viu no meio de uma longa batalha judicial sobre a sua herança. Are you trying to suggest? Do you want a nail file or anything? If you got one. Além das disputas pela herança, Smith perdeu seu filho Daniel para uma overdose em 2006. Menos de um ano depois, ela também morreu devido a uma overdose, deixando a sua filha recém-nascida, Danieline Burkhead. I just found an inner peace with myself. I'm happy. I've really pulled myself together. John F. Kennedy Jr. You know, what happens is that you see so many images, you don't know if you kind of meld an image in your head. Há especulações sobre a existência de uma maldição dos Kennedy, devido à incrível sequência de tragédias que assombraram essa família política. John F. Kennedy Jr. é talvez o caso mais trágico de todos. Apenas 3 dias antes de completar 3 anos, o seu pai foi assassinado em um dos mais infames atentados presidenciais da história. She parented for both of them, and I think she was deliberate in ensuring that his interests and his concerns were part of our upbringing. O sofrimento continuou a assombrar JFK Jr., com o assassinato do seu tio em 1968, a morte do seu primo por overdose em 84 e a fatalidade de outro primo em um acidente de esqui em 97. A morte parecia sempre rondar essa família, até que tragicamente alcançou JFK Jr., que faleceu após o avião que pilotava cair no Oceano Atlântico. It's more a thing of having, you know, a fulfilling life, and then the other stuff takes care of itself, I think. Judy Garland. Com
um sorriso capaz de iluminar qualquer ambiente, Judy Garland parecia ser o retrato da pureza. No entanto, por trás do glamour, havia uma pessoa profundamente angustiada, pedindo ajuda. Nos primeiros anos da MGM, muitos executivos a consideravam pouco atraente, e o estúdio a forçou a seguir uma dieta rigorosa. No one's ever told me that before. Maybe you're not quite as sober as we both thought you were, but thank you. Isso não só afetou Garland fisicamente, mas também mentalmente. Embora ela tenha reinado como uma das estrelas mais icônicas de Hollywood até a idade adulta, Garland tinha uma longa lista de problemas financeiros, incluindo dívidas pesadas de impostos atrasados. O abuso de substâncias acabou consumindo a sua vida, levando a uma overdose de barbitúricos em 1969. You sit on the sidelines and you watch the show and you think that's making things happen. You think that's working. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Marilyn Monroe. After this, nothing's going to surprise anyone. It's made to order. Assim como Judy Garland, Marilyn Monroe se tornou um ícone do cinema, mas por trás do brilho e do carisma escondia uma dor imensa. Nascida Norma Jean Mortenson, ela passou a infância em lares adotivos e orfanatos. Aos 16 anos, ela se casou pela primeira vez e mais tarde construiu uma carreira de enorme sucesso como atriz, cantora e modelo. Imagine me on this beach here in my green bathing suit. Yipe! I almost bought a white one the other day, but it wasn't quite extreme enough. I mean, don't get me wrong. If I really went in for the extreme, I would have bought a French one. Apesar de ser adorada pelo público, Marilyn enfrentou uma profunda depressão causada por seus casamentos fracassados, múltiplos abortos espontâneos, a pressão da mídia e conflitos pessoais. Recorrendo ao uso de substâncias, Marilyn morreu aos 36 anos por overdose de barbitúricos. Embora ainda se discuta se a sua morte foi intencional, é inegável que a vida de Marilyn Monroe foi marcada por tragédias. E aí, qual dessas histórias trágicas te surpreendeu mais? Conta pra gente nos comentários. Here's to your life, Rosalind. I hope it goes on forever. And yours. And yours, Isabel. Okay? Confira também esse outro clipe recente do Watch Mojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.